Paulo, vamos começar por uma questão bem básica, que é o conceito da maçonaria. O que é essa instituição chamada maçonaria e como é que ela começou, por que ela começou? A gente pode só dar uma palhinha mesmo assim, só para a gente ter uma noção geral, a gente que é leigo, né? Sem Ah, muitos detalhes históricos, eu sei que você é um cara muito estudioso, né? Mas só para a gente ter uma noção geral do que é a maçonaria e como que começou, vai ser legal. a maçonaria é uma irmandade, ela, na verdade, existem duas maçonarias, né? A maçonaria raiz e a Nutella, vamos dizer assim. A maçonaria raiz começou no século XIV, que foi um péssimo século para a humanidade, talvez tenha sido o pior para o Ocidente, porque foi o século da peste negra, foi o século das invasões dos mongóis, dos bárbaros, e a maçonaria começou, que a gente chama de maçonaria operativa, ou seja, só podia fazer parte da maçonaria quem fosse pedreiro ou arquiteto ou trabalhasse em construção. Por quê? Porque existiam várias associações operativas, né, na verdade, naquela época. Existia a dos padeiros, a dos ferreiros, a dos das costureiras, etc., dos que faziam os ferreiros, por exemplo. Mas por que o dos maçons se tornou os pedreiros? Maçom é pedreiro em francês. Por que a dos pedreiros se tornou tão importante? Por causa da construção de palácios e templos e igrejas. Os maçons guardavam segredos de construção que eram muito difíceis e as pessoas que não eram iniciadas não podiam saber. Por exemplo, como você manter uma abóbada pesadíssima, feita de pedra, e que ela fique séculos e séculos sem cair? Qual é o segredo de você fazer fundações para você erguer uma muralha que vai cercar uma cidade? Então, na Idade Média, você não podia ir de cidades em cidades, você não tinha livre trânsito. Então, o que aconteceu? Eles criaram essas irmandades de maçons, que era operativa, aonde lá dentro existiam os companheiros, que se chamavam como companheiros, e eram reuniões fechadas. Depois surgiram os aprendizes companheiros e o mestre era um só. Com o tempo, eles dividiram em 3 graus. Os aprendizes, que aprendiam o básico, depois, com o tempo, iam galgando conhecimento e viravam companheiros, e depois se tornavam mestres para poder construir templos, construir igrejas. Ali nasceu a maçonaria. Existem lendas até sobre isso. Muitos dizem que a maçonaria começou no Egito, que as pirâmides foram construídas por maçons. Outros dizem que a maçonaria começou na época do Templo de Salomão, que maçons construíram ou reconstruíram o templo. Inclusive, queria indicar um livro aqui, se você me permitir, de Zé Rodrigues. Zé Rodrigues foi um grande cantor, compositor e publicitário, e era maçom. Ele escreveu um livro lindo que chama Diário do Construtor de um Templo, que eu recomendo tanto para maçons, que vão entender de uma maneira, porque foram iniciados, quanto para não maçons, leigos ou profanos, como a gente chama, que vão entender de outra maneira, porque é a história da reconstrução do Templo de Salomão, depois depois da saída deles da Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém destruída. O Templo de Salomão foi destruído 2 vezes. A primeira por Nabucodonosor, que levou todo mundo embora e acabou com Jerusalém, e depois por Tito, o general romano, no ano 70 da era cristã, e que aí nunca mais foi reconstruído. Mas, na verdade, a maçonaria começou na Idade Média. Depois de 1600, quando veio o Renascimento, essas lojas de aprendizes passaram a não ter tanta atividade. O Renascimento floresceu o conhecimento, floresceu a arquitetura, floresceu, e não era uma coisa tão sigilosa. Mas, em 1600, na Escócia, surgiu a primeira loja de franco-maçonaria. Aí é a maçonaria que não é a raiz, a maçonaria que não precisa ser pedreiro, nem arquiteto, nem trabalhar com construção. E Mais aí parecida com a de hoje em dia, então. é a de hoje em dia. Em 1600 surgiu essa franco-maçonaria. Em 1717, em Londres, 3 lojas se juntaram para jantar e beber um vinho. E no dia de São João Batista, que é um dos 2
padroeiros da maçonaria, é o Batista e o Evangelista. No dia de São João Batista, eles se reuniram e ali eles criaram a primeira potência, que foi a Grande Loja de Londres. Então, hoje em dia, a gente diz que a maçonaria começou, como a gente conhece, em 1717. Mas, na verdade, ela começou no ano de 1300 e ela nunca deixou de existir. É que tem esse marco em 1717, onde se formou a Grande Loja de Londres, foi a primeira potência maçônica. E dali nós continuamos e até quais hoje. são os objetivos, Paulo, assim, para a gente entender o que os maçons fazem, para que existe a instituição? Você falou, então, que ela mudou um pouquinho, né, da raiz para a Nutella, mas o que é o propósito, então? Explica um pouquinho para a gente a visão, assim, né, a filosofia da maçonaria e A tal. maçonaria, só para você ter uma ideia, ela influenciou muitos grandes movimentos na história mundial. A Revolução Francesa foi um deles, a liberdade, igualdade, fraternidade. A independência americana foi praticamente feita por maçons, que assinaram, inclusive, a nota do dólar tem o símbolo maçônico. No Brasil, Triângulo com o olho, se não me falha a memória, eu acho que eu já vi isso, né? A maçonaria entrou no Brasil em 1796, trazida por um padre, ex-padre, que foi fazer medicina na França, voltou encantado com a Revolução Francesa, já existia maçonaria e a independência americana, e acabou introduzindo no Brasil, que também aqui influenciou vários movimentos, e depois a gente vai falar sobre isso, que eu acho importante. Ela se considera universalista, não porque tem em todo mundo, mas porque aceita a filiação de todo cidadão. Não é bem assim, porque, segundo a maçonaria, cidadão tem que ser livre de bons costumes. Mas bons costumes varia de cultura para cultura, de época para época, quer dizer, em alguns países muçulmanos você pode ter 4 mulheres, então é um bom costume você ter 4 mulheres. Num país cristão... É relativo, né? Não é relativo. E o livre, é importante que se diga, é porque escravizados não podiam fazer parte da maçonaria por uma legislação feita em 1793 e revista em 1800 e pouco por Mark, que deu uns landmarks, são os marcos que depois, se quiser, a gente fala sobre isso, que eu acho que são importantes também. Os landmarks diz quem pode ser maçom, o que tem que ter, como funciona. Mas voltando à sua pergunta, ela é uma instituição que prega uma reforma pessoal. Ela acredita que se você promover uma reforma do cidadão, você não precisa reformar a sociedade. Você criando cidadãos de caráter, com cultura, com um moral, espiritual e culturalmente elevados, você já vai estar transformando a sociedade. Para isso funcionar, todo mundo teria que ser maçom, né? Na verdade, você transforma uma parte pequena da sociedade, mas é uma instituição filosófica, é uma irmandade, e uma das leis é que a legislação do país onde ela está é sempre superior à legislação maçônica. E você ser um cidadão de bem, um pai de família e ser honesto, é mais importante, na verdade, do que prevalece sobre qualquer obrigação da maçonaria. Por isso que quem é casado ou vive em comunhão maritalmente com alguém, a esposa ou a companheira tem que autorizar por escrito você entrar na maçonaria. Então, na verdade, hoje a maçonaria é uma instituição filosófica. Ela se considera filosófica, mas ela hoje é muito mais filosófica e de autoaperfeiçoamento, tanto moral quanto cultural, que é a isso que os maçons se propõem. Interessante. E até porque também se colocasse acima das leis do país e tudo, o negócio não ia funcionar, né? Não ia dar para sobreviver. A não ser que tudo fosse feito ali bem escondidinho, né? O que vai contra as leis de um país. Inclusive, daqui a pouco eu quero te perguntar sobre os segredos aí, as coisas, mas um pouquinho mais para frente. Quero só agradecer ao Euseni, que mandou aqui um obrigado, Daniel, obrigado, Paulo, pela excelente aula de história, e falou que o pai dela é maçom.
E a Débora também, que pediu aí para você explicar o que significa o termo loja maçônica, né? Eu acho que essa palavra loja que fez confusão. É uma tradução errada. Na verdade, não é errada. Loja vem de lodge. A maçonaria se divide em células autônomas. Uma loja, uma célula, não pode interferir na outra, embora elas sigam os preceitos e as legislações da sua potência, mas mesmo duas lojas da mesma potência, mesmo na mesma cidade, no mesmo quarteirão, uma não pode interferir na outra loja, embora as duas sejam da mesma potência, e loja, como ela chama? A moça perguntou? Débora. Débora, loja, é uma tradução de lodge, lodge, L-O-D-G-E, que em inglês quer dizer alojamento. É muito mais lógico alojamento, porque é onde eles se reuniam quando eles chegavam na cidade, iam fazer uma construção, eles construíam um alojamento e ali eles faziam as reuniões da maçonaria operativa na Idade Média, dentro de um alojamento. Loja, para a gente, tem um sentido de local onde se vende as coisas. Por isso que o sentido de loja é uma tradução que, em português, eu não acho que reflete a realidade. Eu acho que seriam alojamentos, o alojamento aqui, mas ficou loja, acabou ficando mesmo assim, desse jeito. Legal. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!